dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é Resolva os conflitos. Queridos, antes de propriamente a gente entrar no nosso devocional, antes da gente fazer a leitura da palavra de Deus, eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu vi e que me deixou muito triste e ao mesmo tempo pensativa, e isso me fez refletir sobre esse devocional de hoje, queridos. Eu vi uma notícia onde falava que um homem de 60 anos, ele estava dirigindo um trator e ele avançou o trator dele sobre o seu cunhado, que tinha 69 anos. Eles estavam em dois tratores diferentes e o cara simplesmente avançou o trator dele em cima do seu cunhado. A notícia dizia que a colisão tinha resultado em um pneu danificado e a prisão desse primeiro homem. Quando os policiais foram abordados pelos jornalistas, os policiais falaram sobre as divergências entre familiares. Comentaram sobre as divergências nas famílias. E aí, queridos, isso me fez refletir muito quando eu vi essa notícia e fiquei pensando que essa história ela mostra como que as contendas familiares não resolvidas podem atingir níveis absurdos. E aí, trazendo para o nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre uma história na Bíblia em que também houve um conflito familiar e esse conflito gerou alguns problemas, algumas coisas, mas o homem da nossa história, ele foi muito sábio e eu queria muito que vocês prestassem atenção. Talvez hoje você se pegue pensando que, nossa, Ayla, na minha família tem sim muita contenda familiar. Ou, Ayla, eu tô tendo muita contenda com os meus amigos dentro da minha igreja. Queridos, que isso sirva de alerta, que esse devocional hoje seja um devocional de alerta, para que a gente escute aquilo que a palavra de Deus está falando para nós hoje. Trazendo para a palavra, eu quero discutir com vocês um texto de Gênesis 13, que conta a história de Abraão e do seu sobrinho Ló. Eles tiveram um problema familiar e eles precisavam resolver esse problema que era relacionado à pecuária. Porque, queridos, na região onde eles viviam, não tinha recursos naquela terra. Na verdade, os recursos que tinham naquela terra, eles não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló. Só que aí, assim, rapidamente já surgiu desentendimento entre eles. E aí, o texto hoje que nós leremos é um versículo da palavra de Deus bem pequeno, que é onde Abraão disse para Ló, ele fala assim: não haja conflito entre nós. Esse é o nosso texto base. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8, que diz: não haja conflito entre nós. Grave esse versículo: não haja conflito entre nós. Se depois você quiser ler na sua casa com calma e entender toda a história se passa em Gênesis capítulo 13, dos versículos de 1 a 18, que fala bem assim, queridos, que bravamente Abraão ele deu o primeiro passo para a paz. E aí eu quero te fazer uma pergunta: será que eu e você hoje, os conflitos que nós estamos vivendo dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa igreja, talvez com o nosso líder espiritual ou talvez com os nossos amigos no nosso trabalho, será que nós estamos sendo a primeira pessoa que está dando o primeiro passo para a paz? Pense nisso. Abraão, ele deu o primeiro passo para a paz, pois ele entendeu a necessidade de harmonia entre ele e o seu sobrinho Ló. Eles eram parentes próximos, então por que ficar brigando? Por que ter um tipo de desentendimento, de contenda? A gente vê, queridos, uma característica de Abraão que era a humildade. Humildemente, Abraão, ele disse a Ló, ele falou assim: olha, Ló, você escolhe aí a parte da terra que você deseja e nós nos separaremos. Essa oferta que ele faz para o seu sobrinho Ló, queridos, mostra
que para Abraão os relacionamentos familiares eram mais importantes do que satisfazer os seus próprios interesses. E aí eu quero trazer uma segunda chamada para você. Será que eu e você estamos priorizando mais os nossos próprios interesses ou será que nós estamos priorizando os relacionamentos familiares da nossa casa, com os nossos amigos, com a nossa igreja, com os nossos chefes? O que será que tem sido mais importante na nossa vida? Imagine, queridos, que poderia ter ocorrido se talvez Abraão tivesse deixado Ló, à deriva, e se ele tivesse falado para Ló assim, sai daqui, garoto, sai daqui, eu sou mais velho que você, eu tenho o direito, por ser mais velho, de escolher a melhor terra, então sai daqui, suma daqui. Já pensou se Abraão tivesse falado isso para Ló, queridos? Mas em vez disso, Abraão ele manteve a sua palavra e ele deixou Ló se instalar no exuberante vale do Jordão, onde se estabeleceu em Canaã. Os atos de Abraão, queridos, mostram que a humildade, a generosidade e o amor ao próximo nos ajudam a contornar as situações difíceis. Lembre-se disso, o que nós aprendemos com Abraão hoje? Humildade, generosidade, amor ao próximo. Dê o primeiro passo para a paz. Queridos, Jesus ele também nos ensina, se você lembrar do Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 9, diz assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Queridos, que hoje nós possamos resolver os conflitos. Eu tenho certeza que essa palavra, o Senhor está dando essa palavra para mim e especialmente para você que está ouvindo, porque há conflitos na nossa vida que a gente precisa resolver. Queridos, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Tome o primeiro passo hoje, resolva os conflitos. Não fique adiando, tire esse orgulho de dentro de você. Peça ao Senhor para que Ele te revista de humildade. Dê o primeiro passo para a paz, queridos, porque é isso que o Senhor pede para nós através da sua palavra. Que a gente possa entender essa história que eu contei lá no começo, de uma contenda familiar que houve entre dois homens e também o problema que houve entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Que nós possamos resolver os nossos conflitos hoje, queridos, pedindo a graça e a direção do Senhor sobre nós. Amém? Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Pai, obrigada, meu Deus. Obrigada porque a Tua palavra é perfeita, Senhor. A Tua palavra é atual. A Tua palavra, Senhor, nos mostra que nós precisamos resolver os nossos conflitos. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque a gente aprende que Abraão, ele tomou o primeiro passo para a paz. Que o Senhor também nos ajude nesse dia, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pessoas humildes, generosas, que nós possamos amar o nosso próximo sem querer nada em troca, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática os ensinos de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor nos transforma. Dia após dia, o Senhor nos transforma. Nós queremos mais de Ti, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão pelo nosso coração orgulhoso. Nós pedimos perdão, Senhor, pela nossa falta de empatia com as pessoas, pela falta de paciência. Nos perdoe, Senhor, e nos molde conforme o caráter de Jesus. Nós Te amamos, Deus, e nós Te bendizemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.